Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando você esteja vendo esse vídeo, mas possivelmente você está vendo aí no auge da temporada de balanços do quarto tri de 2023, nesse comecinho do ano de 2024, que a gente vê aí as companhias divulgando os seus resultados trimestrais. E a gente aqui do Suno Notícias, obviamente, cobre aí a maioria das empresas da Bolsa, a gente sempre gosta de trazer os executivos, os representantes das empresas, pessoalmente para você que também assiste a gente, tem alguma ação na carteira, e a gente traz aqui, leva como um fórum para vocês que são investidores, para vocês conhecerem um pouco mais das companhias e também, especialmente, ter mais informações sobre os resultados em meio a esse período que a gente está vendo. Aliás, diga-se de passagem, se você tiver alguma sugestão de alguma companhia que você queira ver aqui, algum executivo, algum diretor, algo de alguma empresa que você investe ou que você tem afinidade, só deixar aqui nos comentários ou mandar para a gente nas nossas redes sociais. E hoje eu venho aqui acompanhado, obviamente, como eu falei, o nosso fórum aqui junto com os executivos da empresa, de empresas, né? E eu venho aqui com o Ricardo Moura, que é diretor de RI lá do Banco ABC Brasil, que divulgou seu resultado trimestral ainda nessa primeira semana de fevereiro. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. É uma honra novamente estar aqui com o pessoal da Suno. Brigadão aí pelo seu tempo e pela participação. E bora falar sobre o que interessa, então bora falar sobre o resultado do quarto tri que vocês recém divulgaram. Acho que o que chama mais atenção, né, e geralmente que o pessoal procura mais, o público leitor dá uma olhada a mais, é o bottom line do balanço, né, as últimas linhas, né, o que vocês divulgaram ainda nessa semana, que vocês reportaram ali um lucro líquido recorrente de 232 milhões, uma alta ali de 1,4% ante o trimestre anterior. A gente viu uma parte do seu site destacar que os dados que vocês reportaram nesse bottom line ficaram bem em linha com a estimativa e um pouquinho acima do consenso Bloomberg. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, o que vocês têm a declarar sobre isso, se esse crescimento ficou dentro do que vocês esperaram, como é que está a percepção de vocês sobre essas últimas linhas do balanço do ABC. Perfeito. O trimestre, eu acho que ele fecha um ano que foi um ano desafiador, um ano que começa com grandes eventos de crédito que impactaram um pouco o nosso primeiro trimestre e que acabaram também impactando o mercado de capitais de um modo geral no primeiro semestre, e que fizeram com que a gente tivesse que correr mais ao longo do ano para fechar 2023 a níveis que fossem, vamos dizer, mais em linha com a nossa ambição de resultado, de bottom line. Então, no final do ano, a gente fechou com um lucro líquido total de 852 milhões, o que deu um ROE, um retorno médio sobre patrimônio de 15,5%. Se nós excluirmos um evento específico que nós tivemos de um cliente do segmento de grandes empresas, esse retorno teria sido de 16%. Assim, não é um retorno ruim para um ano desafiador e um ano que teve um componente atípico do crescimento da carteira de crédito. Então, num ambiente macroeconômico mais restritivo, com taxas de juros mais altas, isso acaba reduzindo a demanda das empresas por crédito. E isso fez com que, no mercado como um todo, o crescimento de crédito para empresas, que nós chamamos do crédito corporativo, ele tivesse um comportamento atípico versus a média histórica. Para dar uma noção disso, o Banco Central divulgou hoje os dados referentes ao mercado fechados de dezembro, e ali o crescimento ano contra ano de dezembro, ele foi próximo de 1,9%, que é um crescimento que historicamente ele roda mais ali em dois dígitos, entre 12, 14, 15, 16%, mais ou menos. Então foi um ano muito atípico em crescimento de ativos, foi um ano atípico em mercado de capitais no primeiro semestre e com eventos de crédito pontuais que acabaram fazendo com que todo mundo tivesse que trabalhar um pouquinho mais para chegar nesse resultado. Perfeito. Ele perguntou justamente sobre isso, né? A gente viu um ano bem caótico quando o assunto é crédito, como você bem citou. Acho que quase todo mundo que eu conversei nesses últimos meses que
ou está na parte de bancos, na parte de concessão de crédito, ou quem estava no mercado de fundos ou algo assim, né, que estava exposto a debênture, esse tipo de coisa, cita o quão o ano de 2023 foi um pouco caótico com relação a crédito. Eu ia perguntar como que vocês lidaram com isso, qual que foi o saldo de ter passado por esse ano, se vocês mudaram o portfólio de vocês, se tiveram alguma alteração direta por conta de o ano ter sido desse jeito, e acho que dá para aproveitar o ensejo até para você falar um pouco como é que funciona a carteira do ABC, se vocês têm quais os setores que vocês são mais expostos, e também você comentou do retorno sobre patrimônio líquido, né, que fechou em 16% também nesse quarto TRI. Se vocês têm expectativas de que esse número suba e fique mais próximo dos 20%, se vocês visam isso no curto e médio prazo. Perfeito. Aqui, começando pela tua pergunta sobre como esse ano, como a gente viu o ano e como isso influencia a forma de atuação. Eu acho que esse ano foi mais um ano onde nós pudemos colocar o modelo de negócio à prova e testar esse modelo de negócio em condições mais extremas. Então, 2020, por exemplo, foi um ano que a gente colocou o modelo à prova, onde a gente teve a pandemia Covid, e o início de 2023 também aconteceu, de novo, a gente coloca esse modelo de negócio à prova. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é um modelo onde os eventos de crédito vão acontecer, faz parte do modelo de negócio e o banco tem que estar preparado para conviver com isso. E como é que o banco está preparado para conviver com isso? Ele está preparado na estratégia de diversificação, aonde você tem uma diversificação setorial, uma diversificação por nomes específicos e uma pulverização de carteira. Então, quando você olha a nossa carteira, ela é uma carteira pulverizada em segmentos, em setores, e além disso, ela tem uma concentração maior em segmentos da indústria ou da economia que a gente acredita que sejam mais resilientes ao longo do ciclo de crédito. Então, se nós tivéssemos um tamanho 10, 15 vezes maior do que a gente tem hoje, seria mais difícil você ter uma carteira de crédito que se descola um pouco da foto da economia real. Então, hoje a gente tem, como a gente tem um market share menor, a gente pode desenhar um pouco essa exposição de carteira com uma exposição maior em segmentos que a gente acredita que são mais resilientes, que aguentam melhor ao longo do ciclo, tá certo? Então, esse desenho dessa carteira não é uma coincidência, não é acidental, isso é feito propositalmente e com que objetivo? O objetivo de você aguentar pancadas, vamos assim dizer, entre aspas, quando elas acontecem. Além disso, houve também uma grande transformação silenciosa no nosso negócio ao longo do tempo, aonde no momento em que a gente pega e entra em um novo segmento de clientes, nesse caso o middle, que são empresas entre 30 a 300 milhões de faturamento anual. No momento em que a gente abre diversas frentes de novos negócios, a gente hoje atua em comercialização de energia, em corretagem de seguros, aumentamos a exposição, a atuação em derivativos, aumentamos a presença em cash management e assim por diante, nós começamos a trazer um volume maior de receitas que antes nós não tínhamos. Então, a gente diversifica a fonte de receitas. E, ao fazer isso, a gente aumenta a resiliência do negócio. Então, fatalmente, você vai ter um outro trimestre onde determinado segmento, determinada fonte de receita não performou tão bem quanto o histórico. Mas tendo uma diversificação maior, tendo um maior número de outras fontes de receita, você consegue suavizar o impacto dessa linha específica e quando você olha um segmento de mais longo prazo, você tem uma performance mais perene, mais estável, que a gente acha que tem valor. Então, o nosso objetivo ele vem no sentido de aumentar o retorno sobre patrimônio estrutural e tentar, na medida do possível, suavizar essa performance, aumentando a previsibilidade de resultados. Tá certo? Então, respondendo um pouco a tua pergunta. Agora, como que isso muda a nossa maneira de atuar? Eu acho que, assim, é lógico que a gente sempre aprende com cada uma das crises.
isso, né, a gente nunca deixa nunca deixa essa oportunidade passar, isso é importante, mas mais do que isso, eu acho que ela prova que ter um modelo de negócios onde você tem essa diversificação que nós mencionamos, ele se prova a melhor estratégia de criação de valor no médio e longo prazo, embora em alguns momentos isso tenha um custo de curto prazo. Mas a gente está aqui para o longo prazo e acha que é o melhor caminho para se seguir. Perfeito. Você acabou citando ali a questão do market share, que eu acho que é relevante para vocês, e além disso, vocês divulgaram um guidance ali que vocês esperam um crescimento expandido da carteira de crédito ali entre 10% e 15% para esse ano de 2024. A ideia de vocês, então, no longo prazo, como você acabou de citar, né, aproveitando o ensejo aí, é de manter digamos que manter o perfil do tomador de crédito de vocês semelhante ao que ele é hoje, não é isso? Hoje a gente tem uma carteira, assim, o nosso foco principal são empresas, tá certo? A gente tem Perfeito. 3 grandes segmentos de negócio. O primeiro é o que a gente chama de Corporate Investment Bank, que são empresas com faturamento acima de 4 bilhões de reais anual. Hoje a gente deve ter mais ou menos ali 330 empresas ativas nesse segmento. Nós temos um segmento intermediário que nós chamamos de corporate, que são os segmentos das empresas com faturamento entre 300 milhões e 4 bi de faturamento anual. E nós temos o segmento mais novo, que é o segmento middle, que já é hoje o segmento com maior número de empresas. A gente está falando de empresas com faturamento de 30 a 300 milhões de reais, e esse já é o segmento mais novo. Ao todo, hoje a gente deve ter quase 5 mil empresas com relacionamento ativo com o Banco ABC. Cada uma dessas empresas tem uma abordagem distinta, elas têm necessidades distintas, níveis de sofisticação distintos. Então, nós acreditamos que o portfólio de produtos, a força comercial que atende cada um desses segmentos de empresas, ele precisa ter um foco específico, uma linguagem específica. Então, hoje, quando a gente olha para esses clientes, a gente tenta ajustar o nosso discurso dependendo do tamanho do cliente que a gente está conversando. Perfeito. E o que eu ia lhe perguntar a gente já está falando um pouco mais do business de modo geral, né? Um pouco menos do balanço, mas com relação a isso, né? Vocês têm esse foco, como você bem descreveu, no corporate, e a gente sabe que a concorrência no setor bancário tem ficado cada vez mais acirrada nos últimos anos. O que torna o ABC, digamos, mais atrativo para esse segmento corporate em relação aos outros bancos brasileiros? Dentro do portfólio de produtos de vocês, o que vocês pensam que faz com que a empresa tome crédito com vocês e não tome com outros bancos, especialmente os bancões, que eu acho que a gente tem um mercado ainda relativamente muito concentrado quando o assunto é setor bancário? Competição é nossa vida. Competição teve sempre presente, ela vem e vai em ondas, ela está em todos os segmentos. Então, se você olhar no CIB, tem uma competição ferrenha, no segmento corporate também e no middle também. Varia um pouco de alguns players, mas, por exemplo, os grandes bancos brasileiros, eles estão em todos os segmentos. No caso do segmento CIB, além dos outros bancos, você tem mercado de capitais como uma alternativa de financiamento para essas companhias, e algo que tem tido uma relevância crescente ao longo do tempo. Nós, obviamente, atuamos também em mercado de capitais, mas então cada segmento tem a sua dinâmica própria. No caso do middle, é um segmento onde nós entramos há menos tempo. A gente tem um market share relativo. No todo, o nosso market share de 2008-2002, que são as carteiras Banco Central, ele está por volta de 1,2%, 1,1%. Então, é um market share ainda muito pequeno. No segmento middle, que é o segmento onde a gente entrou há menos tempo, o nosso market share é menor ainda. Então, se a gente olha em termos de espaço de crescimento, tem muita empresa que não tem ainda relacionamento com o ABC, principalmente as empresas do middle, certo? Se nós olhamos como market share em termos de carteira ou de número de
percentual de carteira, o nosso ticket médio por empresa, em cada um desses segmentos, ainda é menor do que a média da indústria, porque a média da indústria tem uma concentração em bancos. Aí, se você pegar 5 bancos, eles devem ter mais ou menos aí 60%, 70% dos ativos corporativos. Se você pegar os 8 maiores bancos, eles devem estar por volta aí de acima de 85%. Então, existe uma certa concentração bancária nesse aspecto. O que eu acho que a gente tem de vantagem competitiva? Primeiro, é uma característica do mercado, não é algo específico nosso, mas diferentemente de outros mercados, onde, por exemplo, se eu sou uma empresa, eu quero ter um sistema de gestão, um ERP, eu vou contratar provavelmente um sistema de gestão. Se eu sou uma empresa que precisa de serviços terceirizados de limpeza, portaria, etc., provavelmente eu vou contratar uma empresa com isso. O relacionamento bancário, as empresas, via de regra, elas têm mais de um relacionamento bancário. Elas têm 2, 3, às vezes 4, às vezes 5 relacionamentos bancários. Então, existe, por definição, uma necessidade das empresas de diversificarem os seus relacionamentos bancários para se servir melhor. Acho que essa é a primeira característica do mercado onde a gente está presente. Segundo, o que nós tentamos fazer é trazer um atendimento mais focado naquele cliente. O nosso foco não é... a gente tem um foco de mercado, a gente está muito focado em empresas, e aí a gente quer trazer um atendimento melhor. Então, a gente quer ser mais rápido, a gente quer ter um serviço mais customizado, a gente quer ter um atendimento que não seja focado numa única transação, mas na construção de um relacionamento. Então, tudo isso faz com que a gente tente agradar o nosso cliente, dar uma atenção ao nosso cliente de uma forma que o fidelize. E isso eu acho que é refletido um pouco nos nossos índices de NPS, um pouco dos feedbacks que nós temos. Uma das maiores, vamos dizer, entre aspas, críticas que a gente recebe dos nossos clientes é que ainda temos um portfólio de produtos limitado. E é isso que a gente vem tentando trabalhar ao longo dos últimos anos, expandindo o portfólio de produtos para que a gente consiga, em cima de um relacionamento, aumentar esses pontos de contato com o cliente e fazer também com que isso torne a venda, o ferramental que o nosso gerente de conta tem para atender esses clientes, seja muito maior e a gente consiga trazer essa eficiência operacional para dentro de casa. Perfeito. E acho que se encaminhando aqui para os minutos finais, né, aproveitando o seu cargo aí com relação a relação com investidores, né, que é a parte de RI, acho que eu sempre que eu gosto de falar sempre que eu falo com alguém desse nicho, eu gosto de falar um pouco sobre como é que a empresa pensa essa vertical em específico, né? Hoje, depois como eu falei, né, o resultado de vocês veio levemente em linha ali com relação à base anual. A gente teve um 2023 ainda relativamente caótico, teve para o mercado de crédito em geral, né? E vocês descolaram um pouquinho para cima no bottom line do balanço. Apesar de a gente ainda ver as ações caindo levemente, especificamente do pregão de hoje, vocês ainda têm 35% de retorno acumulado, mais ou menos numa janela de 12 meses, e vocês são uma empresa listada, salvo engano, desde 2007, isso? Exatamente. Então, foi no meados é de uma empresa 2007 que a gente listou em mercado. É uma companhia que está há bastante tempo no mercado, e sempre que eu gosto de falar sobre RI, eu gosto de aportar esse ponto. Assim. Como é que vocês enxergam essa vertical de relação com os acionistas? Acho que a gente está passando nos últimos anos já sucessivamente por um movimento em cada vez mais as empresas estão mais próximas até do acionista pessoa física, né, que cresceu bastante nos últimos anos. Mas como é que vocês enxergam a relação com os acionistas? O que vocês esperam entregar nessa vertical num futuro breve? Se o foco de vocês é transparência, o que vocês estão pensando para a relação com os acionistas de vocês no curto e no médio prazo? Relacionamento com acionistas e investidores é uma pedra fundamental da nossa governança, tá certo? A gente se vê como um partnership local com um acionista controlador forte, aonde nós temos, como você bem colocou, mais de 15 anos de tradição de janela de uma empresa listada na B3, com todo o pacote de governança que isso traz, com uma cobertura ativa de casas de análise de sell-side, cobrindo o papel e emitindo opiniões sobre o papel.
E o que a gente quer trazer para essa base de investidores é a transparência da nossa estratégia e da consequência das nossas decisões. Então, nós temos calls com o mercado todo trimestre, nós temos todo o material preparado em inglês e português, nós temos uma área de RI ativa respondendo a todos os questionamentos que são feitos. O nosso nível de transparência, eu diria que é equivalente ou algumas vezes um pouco acima da média de mercado, em termos de detalhamento do que a gente faz. Nós fazemos um evento, além dos calls de resultado, nós fazemos vários eventos com casas de sell-side, estamos presentes em conferências ao longo do ano e fazemos um evento anual para os acionistas, que é o nosso ABC Day, também uma vez por ano. Então, ter essa transparência, ter um alto grau de governança e ter o que alguns chamam de accountability, para dar satisfação do mercado dos nossos resultados, é uma pedra fundamental da governança e é uma pedra fundamental que norteia o trabalho que a gente faz todos os dias. Perfeito, então. Acho que era isso da nossa parte aqui. Muito obrigado para você, Ricardo, pelo tempo aqui que você cedeu para a gente, viu? Prazer novamente estar com vocês. Obrigado, até a próxima. Brigadão, então. E para vocês que estão assistindo o vídeo, eventualmente, peço para que vocês deixem um like aí embaixo. Quem for novo por aqui, se inscreve também no canal e comentem aí quem que vocês querem ver aqui nas próximas edições, o que vocês estão acompanhando no mercado e, eventualmente, também, quem for acionista aí do ABC, também deixa o seu comentário aí, já que a gente também está trocando ideia com alguém logo do RI de lá. Um brigadão aí a todo mundo que acompanhou o vídeo, muito obrigado e tchau, tchau.